Opa, eu sou o Edgar e continuamos a série sobre teoria de conjuntos em nosso canal. Nesse vídeo, vamos começar a entender como organizar filas e contar os elementos destas filas. Contar? Sim, contar. Vamos contar 0, 1, 2, 3, infinito, infinito mais 1, infinito mais 10, infinito mais 1000, infinito mais infinito, infinito mais infinito mais 1 e assim por diante. Bora lá? Com este vídeo, começamos o estudo dos ordinais. E como não poderia deixar de ser, ordinais, no nosso contexto, são conjuntos. Os ordinais desempenharão, nesta série, 3 papéis centrais. O primeiro deles é fornecer uma definição precisa e bem articulada da noção de cardinal. Você certamente se recorda que nos vídeos passados desta série, nós tratamos os cardinais como dizendo respeito à noção de tamanho, entre aspas. Nós dissemos quando dois conjuntos têm o mesmo tamanho, ou seja, quando dois conjuntos têm o mesmo cardinal, quando um é maior que o outro. Fizemos conta com estas noções, mas não apresentamos uma definição. Os ordinais darão conta desta definição, preservando todas as propriedades que já estudamos. Um outro papel destacado dos ordinais em nosso contexto será o de motivar e forçar o aparecimento, a definição, a apresentação de novos axiomas para a teoria de conjuntos. Por fim, no contexto de nossa série, nós estudaremos os ordinais como um assunto próprio. Nós estudaremos os ordinais como sendo os ordinais mesmos, sem uma aplicação direta. Neste contexto, nós iremos dizer qual é a definição de ordinal, iremos também estudar uma série de propriedades dos ordinais a partir da definição e entenderemos como fazer contas com eles, como nós podemos desenvolver uma aritmética ordinal, além de uma série de outros assuntos correlatos. Bem, mas o que são esses ordinais, Edgar? O que são esses conjuntos especiais que você está separando como ordinal? A ideia central que vai motivar toda a nossa discussão técnica é de pensarmos ordinais como ordenando, como colocando os elementos de um conjunto em uma fila. Um ordinal é um conjunto em que os elementos são vistos como enfileirados, um após o outro. É claro que se quisermos falar, e queremos, acerca de conjuntos infinitos, então estas filas não podem acabar. O que são coisas bem naturais de você esperar de uma fila? Pensa numa fila de pessoas, como um exemplo concreto, a partir do qual nós faremos uma série de abstrações. Numa fila de pessoas, bem, o João não está nem atrás nem à frente dele próprio. O João está na posição do João. O que mais que nós podemos dizer de uma fila? Fila indiana. Se o João está antes da Maria e a Maria está antes do Pedro, então o João está antes do Pedro. O que mais que nós podemos dizer? Dado qualquer subconjunto da fila, esta fila tem um primeiro elemento. Ou seja, se você, dado uma fila, fizer uma subfila, esta fila tem um primeiro cara na subfila. Como que nós podemos começar a abstrair essa ideia concreta de fila indiana para objetos matemáticos, para objetos abstratos, para conjuntos? Bem, uma primeira ideia, é claro, é através dos números naturais. Eles apresentam uma ordenação muito natural para os elementos do conjunto. Tem o 0, depois o 1, depois o 2 e assim por diante. Observe o seguinte, se nós olharmos para 0, 1, 2, 3 e assim por diante como uma fila, como que a partir de um elemento da fila nós chegamos no próximo? Ou apontando discretamente, fala assim, ó, tem um 1, então tem o próximo 2. Tem o 1070, tem o próximo que é o 1071. Ou então podemos também fazer uma analogia com passos. Olha, eu estou no 1, para chegar no próximo eu dou um passo. Do 10 para chegar no próximo eu dou um passo. Essa noção de passo, de apontar o próximo, foi sistematizada por nós através da noção de sucessor.
E nós sabemos como representar estas ideias em teoria de conjuntos. Partimos do zero, que é o vazio. Ora, quem que é o 1? É o sucessor, é o próximo, é o que vem depois do zero. E como que nós escrevemos ele? Através do conjunto zero unido com o unitário de zero. Quem é que vem depois do 1? O sucessor de 1, que é 1 unido com o unitário de 1. E estas operações resultam em 1 é o unitário do zero, o 2 é o conjunto que tem os elementos 0 e 1, o 3 é o conjunto que tem os elementos 0, 1, 2, o 1000 é o conjunto que tem os elementos 0, 1, 2, 3 até 999. Ok? Agora, e se nós considerarmos o seguinte, que nós fôssemos capazes de dar passos não apenas discretos de 1 em 1, mas dar passos de tamanho infinito? Você poderia dizer o seguinte, olha, eu vou pegar e vou dar um passo tal que eu vou passar a fila de todos os números naturais. Se nós continuarmos olhando para esta ideia de que o próximo número natural é formado por todos os anteriores, se nós pegarmos todos os naturais e compactá-los em um conjunto, como já fizemos através do axioma do infinito, então nós poderíamos dizer o seguinte, olha, depois de dado todos esses passos discretos, nós damos um passo infinito e chegamos no próximo cara que está lá. É quem tem todo mundo que vem atrás dele. Opa, você deve ter ficado desconfiado ou desconfiada. Falando, não, isso aí está muito arbitrário. Que abstração é esta? Que passo infinito é esse? Se você está desconfortável com esta atitude, saiba que você não é o único, ou pelo menos em certo momento da história do conhecimento humano, você não teria sido o único. Quem desenvolveu essa ideia de darmos passos infinitos para cobrir todos os números naturais e chegar no próximo foi o matemático alemão Georg Cantor, no final do século XIX, e deu muita briga. Os matemáticos daquela época se dividiram em dois, aqueles que endossavam essa ideia, esta abstração do Cantor, e aqueles que a negavam. Hoje, mais de um século depois, há um certo consenso entre a comunidade matemática de que esta abstração ela é lícita. Nós estamos no paraíso que o Cantor criou para a gente, em que estas abstrações são possíveis e nós permaneceremos nele. Mas saiba que até que isto se tornasse um patrimônio cultural da humanidade, teve muita briga, muita discussão e há, claro, até hoje, aqueles que defendem que este passo não é lícito, este passo infinito que permite a gente pular a fila infinita dos números naturais e chegar no próximo, não é lícito. Para a gente e para boa parte da comunidade matemática atual e nós continuaremos desenvolvendo essa ideia. Feita esta advertência, agora fica fácil. Se eu cheguei no ômega, se eu já pulei toda a fila dos naturais e cheguei no próximo, então eu posso ir para o próximo, que seria ômega mais 1. Quem que é o próximo? Exatamente, ômega unido com o unitário de ômega. E que conjunto é este? É formado por todos aqueles que vêm antes de ômega. Se eu tenho ômega mais 1, posso escrever ômega mais 2. É claro que não precisamos parar em ômega mais 2. Podemos dar mais um passo e ir para ômega mais 3. Mais um passo, ômega mais 4. Mais um passo infinito e vamos para ômega mais ômega. Quem é ômega mais ômega? É o conjunto de todo mundo que veio antes. 0, 1, 2, ômega, ômega mais 1, ômega mais 2 e assim por diante. Nós podemos escrever ômega mais ômega como sendo ômega vezes 2. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a lousa, porque a gente não precisa parar por aí. A gente pode ir para ômega mais 1, ou seja, depois de ômega mais ômega, a gente dá um passozinho discreto. Passozinho 1, passo de tamanho pequeno. E vamos para ômega mais 1, que vai ser de 0, 1, 2, ômega, ômega mais 1, ômega mais 2, até ômega. Mais ômega. Bem, e se a gente der novos passos de tamanho infinito? Vamos para ômega mais ômega mais ômega.
que é nada mais, nada menos do que ômega vezes 3, e tem todos esses com todo mundo que aparecia antes. Observa que a fila, para chegar no próximo, a ideia é, coleta todo mundo que veio antes e você forma o próximo conjunto da fila. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho a câmera. E escrevemos sucessivamente com passos infinitos, ômega mais ômega mais ômega, que é ômega vezes 4, ômega vezes 5, até ômega mais ômega mais ômega, um tamanho ômega de ômega mais ômega, que dá ômega vezes ômega, que podemos chamar de ômega ao quadrado. E de ômega ao quadrado, vamos para ômega ao cubo, ômega elevado a ômega, ômega elevado a ômega elevado a ômega. Aceitando por hora que os ordinais são, então, esses conjuntos dispostos em fila, nós temos que o primeiro elemento da fila é o vazio, o zero, e esses que estão destacados em amarelo são conjuntos que são obtidos não por um passo, mas sim fazendo a união de todo mundo que veio antes. É claro que para a gente ter uma definição precisa de ordinal, nós precisamos agora tirar estas aspas. Precisamos dizer exatamente o que significa vir antes de ômega. E isso nós faremos nos próximos vídeos. Mas veja, nós não ficamos desenvolvendo todo um aparato técnico pela preciosidade de desenvolver um aparato técnico. Esse aparato técnico é para capturar estas intuições que nós temos, que vêm a partir de abstrações da noção de fila, de passos e de passos muito grandes. Tudo bem? Ótimo, mas este aparato técnico será desenvolvido nos próximos vídeos. Neste, vamos entender qual é a relação entre os cardinais e os ordinais como apresentados até o momento. Os cardinais, você se recorda, tenta capturar a noção de tamanho de uma perspectiva informal. Os ordinais, nós acabamos de escrever quem eles são. 0, 1, 2, 3, ômega, ômega mais 1, ômega mais ômega, ômega mais ômega mais ômega, ômega vezes ômega, ômega vezes ômega, torre ômega e por aí vai. Lembre-se, há um princípio claro de formação dos ordinais. Os ordinais são uma fila, para chegar no próximo elemento da fila, você coleta todo mundo que estava antes em um conjunto. Como que esta noção, então, pode esclarecer a noção de cardinal para a gente? A gente define cardinais a partir de ordinais da seguinte maneira. Se A é um conjunto bem ordenado, então o cardinal de A é o menor ordinal que é equipotente ao conjunto A. Definindo deste modo, definindo o cardinal de um conjunto a partir do ordinal, nós conseguimos preservar todas as propriedades de cardinais que nós estudamos nos vídeos passados. Antes de considerarmos alguns exemplos, vamos entender um pouquinho melhor essa definição. Observe que ela foi colocada num condicional. Se A é um conjunto bem ordenado. Primeira pergunta que você pode se fazer é: quando que um conjunto é bem ordenado? Como que eu sei se os elementos de um conjunto podem ser colocados numa fila de tal modo que um sempre venha depois do outro? Bem, tem um jeito da gente responder isso de maneira bem simples, que é dizendo, olha, todo conjunto pode ser bem ordenado. Dado qualquer conjunto, tem um modo, em teoria de conjuntos, de você colocá-los em fila, colocar os elementos desse conjunto em fila. Quem que garante isso para a gente? Um axioma. Você fala, mas aí você está forçando a barra, Edgar. Então toda vez que aparecer uma dificuldade, vai colocar um axioma? Não. Esse axioma não é arbitrário. A gente consegue demonstrar que princípios fundamentais da prática matemática do século XXI são equivalentes a este enunciado, são equivalentes a este axioma. Se você negar que este axioma é verdadeiro, se você negar que este princípio de boa ordenação de conjuntos vale, você vai ter que negar certos princípios e certas práticas contemporâneas em matemática que ninguém, ou melhor dizendo, quase ninguém, está disposto a abrir mão. Então nós podemos
sem problemas, aceitar por hora este axioma e no futuro nós discutiremos ele com ainda mais cuidado. Este também é conhecido como axioma da escolha, que é, por sua vez, equivalente ao lema de Zorn, para quem está um pouquinho familiarizado com matemática. Senão, fica como uma verdade para a gente acerca da teoria de conjuntos. Ok? Então, agora que nós temos que todo conjunto é bem ordenado, nós temos que todo conjunto terá um cardinal. E para estabelecermos esse cardinal, é só verificar daquela fila qual é o primeiro conjunto, qual é o mais à esquerda, que é equipotente ao conjunto A que nós estamos analisando. Quer ver como que a coisa vai funcionar direitinho? Vamos considerar um primeiro exemplo finito, em que a noção de cardinal já foi até definida nos vídeos anteriores. Observe o seguinte, pega o conjunto A com esses dois elementos, 37 e 40. Poderia ser estrela, bola, qualquer coisa que você quisesse. Claramente há uma bijeção desse conjunto, A, no conjunto formado pelos elementos 0, 1. E deste modo, podemos dizer então que o cardinal de A é 2. Ah, mas a gente já sabia disso, Edgar. Nós sabíamos que o cardinal de A era 2, porque quando o conjunto é finito, o cardinal dele é um número natural equipotente ao conjunto. A coisa mudou agora. Elas colapsam, elas têm o mesmo conjunto, mas uma definição um pouquinho mais refinada, que vai valer para o caso finito e infinito, é olhar para o ordinal. O 2 não é visto apenas agora como número natural 2, mas também como o ordinal 2. E nós veremos no futuro que todo número natural é um número ordinal. E todo ordinal finito é um número natural, então as definições estão bem comportadas, bem acopladas, não temos contradições internas na sistematização e formalização que estamos fazendo até agora. Ótimo, então vamos tratar de um problema um pouquinho mais sofisticado. Vamos analisar o caso do infinito, que nós discutimos no vídeo passado e vimos porque é difícil definir, com o que nós tínhamos até então, a cardinalidade de um conjunto infinito. Vamos considerar 3 conjuntos infinitos aqui. O conjunto B dos pares, o C dos ímpares, o D dos números primos. Observe o seguinte, todos estes conjuntos são equipotentes ao ômega, ou seja, existe uma bijeção destes conjuntos com ômega. Nós fizemos em vídeos passados, estabelecemos em vídeos passados, a bijeção entre os pares e ômega, entre os ímpares e ômega, e ficou na lista de exercício a bijeção entre os primos e ômega. E veja, ômega é o primeiro cara infinito que aparece naquela lista. Então, a cardinalidade desses conjuntos é ômega, e com isso estabelecemos um critério claro para cardinalidade de conjuntos que são enumeráveis, conjuntos que são equipotentes ao ômega. Beleza? Caso tenha dúvidas, escreva no comentário. Mais um exemplo, os reais. Agora o bicho pega. Qual é a cardinalidade dos números reais? O Alfredo já demonstrou para a gente, no vídeo que vai aparecer o link aqui em cima, que a cardinalidade de R não pode ser ômega. Por que não? Porque existe uma função injetiva de ômega em R, mas não existe uma função sobrejetiva de ômega em R. Então, pelas definições que temos até o momento, o cardinal de R é maior que o cardinal de ômega. O cardinal de R é maior que ômega. Qual seria ele? Bem, a gente vai ter que olhar naquela lista e verificar qual que é o primeiro ordinal, que é maior que ômega, e é equipotente ao R. Se você chegou até aqui, para o vídeo um pouquinho e dá uma pensada, quem se poderia ser do que nós discutimos até o momento, o próximo cara que seria equipotente, ou seja, bijetivo com R e está à direita de ômega. Bem, não é o ômega mais 1. Não é difícil mostrar que
ômega é equipotente a ômega mais 1. A ideia é basicamente a seguinte. Você pega aqui ômega mais 1. Quem é ômega mais 1? Vai 0, 1, 2, 3 até ômega. Do outro lado você tem apenas o ômega. Então aqui em ômega mais 1 tem um ômega. Você pega o ômega e joga ele para o 0. Jogou para o 0? Agora aqui você vai pegar o 0 e jogar para o 1, o 1 para o 2, o 2 para o 3, o 3 para o 4, 4 para o 5, e com isso você constrói uma bijeção. Será que seria ômega vezes 2? Não. Ômega vezes ômega? Não. Ômega vezes ômega vezes ômega? Também não. Ômega elevado a ômega elevado a ômega? Também não. Nós conseguimos mostrar que todos estes ordinais listados lá em cima, todos eles podem ser colocados em bijeção com ômega. Esse é um momento que todo mundo ali pode ser colocado em bijeção com ômega? Sim. Ora, então qual é o ordinal que é colocado em bijeção com R? Bem, nós precisaremos construir esse cara. A moral da história é, dando passos discretos, dando passos de tamanho 1, a gente sempre chega no próximo número natural. Dando passos de tamanho ômega, dando passos infinitos de tamanho ômega, a gente não consegue romper a barreira e ir para um tamanho de conjunto maior do que o enumerável. Para chegar em R, a gente vai ter que dar um passo infinito ainda maior. E como fazer essas coisas serem coerentes? Isso é assunto para os nossos próximos vídeos. A você que chegou até aqui, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até o final. Caso tenha ficado alguma dúvida, caso tenha ficado alguma imprecisão, por favor, escreva nos comentários. Não se assuste se você achou as ideias muito abstratas, porque elas o são. Elas são fruto de muito debate por pessoas muito espertas, por muitas décadas, até que elas ficassem sedimentadas como nós as temos hoje. Espero você no próximo vídeo. Um abraço. Tchau.